Bom, vamos dar continuidade a mais alguns exemplos do nosso tópico de movimentos em uma dimensão. Você tem um ônibus e esse ônibus, ele acelera. Ele sai do ponto, ele acelera com uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado por 12 segundos. Depois ele viaja com V constante os próximos 25 segundos. E depois ele freia com uma aceleração menos 1,5 metros por segundo ao quadrado e atinge o repouso. E eles querem saber o seguinte: qual a distância percorrida pelo ônibus e qual a velocidade média do ônibus. É isso que o problema nos pede. Então aqui eu vou fazer uma linha do tempo para você entender tudo que está acontecendo. Bom, o ônibus saiu aqui é quando eu começo a marcar o tempo, né? O ônibus está indo aqui, ele pegou por 12 segundos, ele acelerou. Então aqui ele tem uma aceleração. Nos próximos 25, então aqui eu vou colocar, ó, é 12 mais 25, tá certo? Então, eu estou colocando mais 25 segundos, ele andou com V constante. E depois ele desacelerou, mas aí eu não sei quanto tempo gastou, mas ele desacelerou com a mesma aceleração. Muito bem. Então vamos ver agora o que aconteceu. Aqui ele partiu com velocidade zero. Se ele acelerou, lembre-se que velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Nós aprendemos isso. Portanto, ele estava aqui, ele acelerou durante 12 segundos, portanto, nesse ponto ele tem uma velocidade que é 1,5 vezes 12. Essa velocidade 1,5 vezes 12, que por acaso dá 18, né, metros por segundo, é o que ele permaneceu aqui. Então, essa velocidade aqui, ele percorreu esse percurso com 18 metros por segundo. Chegou nesse ponto, ele ainda tinha 18 metros por segundo. Aí ele desacelerou e chegou a zero aqui. Bom, eu nem preciso fazer conta para saber que aqui ele também gastou 12 segundos. Que o tempo que você demora para acelerar com a mesma aceleração e chegar a 18 e agora você vai desacelerar é o reverso. Então aqui também ele demorou 12 segundos. Então essa é a história do movimento. Bom, nesse primeiro percurso, que distância ele chegou aqui no primeiro ponto, enquanto ele estava acelerado? Bom, nós também vimos que a distância percorrida é a distância inicial, que aqui é zero, V0t mais meio de AT quadrado. Então, se eu aplicar isso, V0 é zero, meio de AT quadrado, eu tenho o tempo, eu determino que aqui é 108 metros. Tá bom? Muito bem. Aí aqui, ó, ele chegou em 108 metros. Agora ele andou mais 18 vezes 25, porque ele está com velocidade constante. 18 vezes 25 é 450. Então aqui, ó, mais 450 metros. E aqui? Bom, aqui ele deve ter andado mesmo 108, porque é o contrário, né? Mais 108 metros. Pronto. Então eu tenho tudo agora. Qual é a distância total percorrida?
é a soma de 108 com 450, que por acaso dá exatamente, que é a distância do primeiro percurso, segundo, terceiro. 108 mais 450 mais 108, que é igual a 666 metros. Isso é quanto ele andou nesse percurso, que provavelmente é a distância de um ponto até o outro ponto de parada. Muito bem, então nós já temos. Quanto tempo ele gastou nesse percurso? Bom, o tempo total gasto é a soma do 12 mais 25, que é 12 mais 12, 24, mais 25, 49 segundos. É o tempo total. Portanto, a velocidade média que ele teve é a distância total dividido pelo tempo total. Tá certo? Essa é a velocidade média que metros por segundo que o ônibus percorreu. Bom, o problema acaba aqui, mas eu quero agora montar com vocês o histórico do que aconteceu num diagrama, para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Então eu quero fazer aqui a posição versus o tempo do ônibus. Tá certo? Não, primeiro eu vou fazer da velocidade. Velocidade versus o tempo. O ônibus saiu. Aqui eu estou dividindo entre 12. 12 mais 25 dá 37. 37 mais 12 dá 49 segundos. Como que é o movimento? Ele saiu, atingiu a velocidade aqui, que é de 18, permaneceu com 18, desacelerou os 18. Então esse é o histórico de velocidade. Se você pegar agora, somar esse ponto, pegar, né, nesse primeiro ponto, se eu quisesse fazer o diagrama da posição agora versus o tempo, então a primeira, ele saiu do zero, ele tem um percurso até esse primeiro ponto, até o segundo. O primeiro ponto é uma parábola, o segundo ponto é uma reta e o terceiro ponto é uma parábola invertida. Então ele faz assim, até chegar, né, nos 49 aqui. Então é um gráfico dessa maneira que a gente poderia fazer. Bom, esse foi o terceiro exemplo. Agora vamos fazer mais um exemplo. Você vê que para resolver os problemas basta você desenhar a situação que está sendo descrita, né? Desenhou a situação, tudo fica claro. Vamos fazer um quarto exemplo. Esse é o exemplo da torre do elevador. O problema nos descreve o seguinte: para um elevador subir uma torre, ele faz o seguinte: ele começa o seu movimento, ele acelera, então ele tem uma parte que ele acelera até atingir uma velocidade máxima, depois ele desacelera, porque ele tem que sair do repouso aqui com V igual a zero e tem que chegar no repouso lá no topo com V igual a zero. Então o problema diz isso pra gente. O elevador, ele faz esse percurso, né? Existe uma altura L para percorrer a torre e ele gasta um tempo ΔT para fazer isso. Isso é dado do problema. Então isso aqui são dados do problema. Então o elevador... E alguém descobriu que uma forma de otimizar é acelerar, não permanecer com velocidade constante, mas acelerar e desacelerar do ponto inicial ao ponto final que ele vai subir. Tá certo? Bom, aí esses são os dados do problema. E o que ele pede é qual é
a aceleração ou desaceleração que o elevador deve fazer esse percurso. Bom, aqui eu vou começar fazendo um diagrama para vocês. Eu tenho um diagrama aqui da velocidade vertical do elevador, aqui no caso, versus o tempo. E o que o problema diz para a gente é o seguinte, ó. Aqui o elevador sai com velocidade zero, aqui chega com velocidade zero, metade do caminho, portanto, ΔT sobre 2, ele acelera, e é acelerado uniforme, portanto, ele cresce, aí depois ele desacelera e chega ao repouso aqui, tá certo? No final, ele atinge uma velocidade máxima, que é o que o problema anuncia pra gente. E nós queremos saber qual é a aceleração que faz ele fazer isso aí. Bom, qual é a velocidade máxima que ele atinge? Só para referência, é igual a aceleração, que eu não sei quem é, vezes ΔT dividido por 2, né? Porque ele acelera metade do caminho e desacelera a outra metade do caminho. Então a velocidade máxima que ele atinge é essa aqui. Qual é a distância percorrida? Bom, ele tem que subir a torre. E nós aprendemos que a distância percorrida é meio da aceleração vezes o tempo. Ele é metade acelerado e metade desacelerado. Tá certo? Então nós temos meio de A ΔT ao quadrado. Esse é a distância que ele percorreu até chegar à metade. Aí nós temos mais, então isso aqui é a subida, é a aceleração. Agora, a desaceleração, quando ele vai desacelerar, ele tem, obviamente, uma velocidade máxima aqui, que é essa aqui, que é a velocidade inicial do processo de desaceleração. Então ele tem a velocidade inicial vezes o tempo menos meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E essa é a distância total percorrida. Obviamente você já percebeu que esse cancela com esse e, portanto, fazendo analiticamente, essa é a parte da subida, essa é a parte da aceleração, desculpa, essa parte do movimento desacelerado. Portanto, L é igual a ΔT quadrado dividido por 4. Ou seja, A tem que ser igual a 4L dividido por ΔT quadrado. É isso que tem que ser a aceleração para esse movimento dar certo. Mas pode-se fazer de uma outra maneira, porque eu comecei fazendo o diagrama de velocidade e nós aprendemos que a área sob a curva da velocidade é a distância total percorrida. Portanto, L tem que ser igual à área desse triângulo, que é base, ΔT, vezes a altura, a ΔT, dividido por 2, tudo dividido por 2, né? E isso dá exatamente a ΔT ao quadrado dividido por 4, ou A é igual a 4L dividido por ΔT quadrado, como obtivemos analiticamente aqui. Muito bem. Então isso fecha aqui para nós esse exemplo. Agora nós vamos ver um outro exemplo de trem, então, olhando aqui para ver o enunciado. E o trem, ele diz o seguinte: um trem parte da estação com uma aceleração 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então tinha um trem na plataforma, o trem está aqui, ele partiu com uma aceleração. Então ele partiu em movimento acelerado da plataforma. Aí chegou um passageiro. Chegou um passageiro, está aqui na plataforma o passageiro, e notou que o trem já partiu. Quando ele notou que o trem partiu, já fazia após 6 segundos de partida.
esse passageiro corre para apanhar o trem. Então o que que acontece? O trem está andando. E o passageiro agora quer correr atrás do trem para apanhá-lo, para não perder, para não esperar o próximo. E ele faz isso com uma certa velocidade. A pergunta é, com que velocidade deve correr para apanhar o trem? Tá certo? Então, o trem estava aqui, saiu acelerado, chegou o passageiro. 6 segundos depois, o passageiro começa a correr e quer apanhar o trem. Obviamente, se ele for devagarzinho, não apanha o trem nunca. Ele tem que correr com uma certa velocidade para apanhar o trem antes que o trem... Porque o trem está acelerado, aí vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, nós queremos saber qual é a mínima velocidade que ele deve correr para apanhar o trem, porque o corredor, o passageiro, tem uma capacidade de percorrer o percurso. Vamos lá, então. Tem várias maneiras de fazer isso aqui. Eu posso pegar isso aqui, posso pegar e ver quando eles vão se encontrar. Mas nós aprendemos gráficos, que é para usar. Então eu vou pegar aqui a posição do trem e vou pegar aqui a posição, o tempo. Então o que que acontece? O trem saiu em t igual a 0. E está desenrolando aqui. Ele está em movimento acelerado, portanto, nós sabemos que a posição é uma parábola como função do tempo. O trem, ele anda, ele é um movimento acelerado, portanto, ele tem a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2 como posição. Tá bom? E o passageiro, que nós dissemos que anda com velocidade constante, ele começou atrasado. Tá certo? Então, só depois de 6 segundos que o trem partiu, ele resolveu partir. Mas aqui eu chamei de t igual a 0 a posição de onde, x igual a 0, a posição de onde o trem partiu. Passou 6 segundos, né? Então, na verdade, o passageiro, ele tem como equação de movimento a velocidade vezes o tempo, mais descontado 6 segundos. Só que eu não sei. Bom, essa equação aqui diz que em t igual a 0, a posição é menos 6 vezes v. Então, se eu pegar aqui o passageiro, eu vou vir aqui em t igual a 0, né, pela equação horária dele, é como se ele tivesse aqui. O que pode acontecer aqui é várias coisas. Primeiro, o passageiro pode correr, nunca vai encontrar o trem. O passageiro pode correr mais rapidamente e vai encontrar o trem logo aqui, ó, nesse instante de tempo. Ou, no limite, o passageiro vai correr, tangenciar aqui, é o ponto de encontro, pula, a partir dali, esse é o limite. Esse é o limite. Tá certo? Então, eu estou usando o gráfico para te explicar o que pode acontecer. Muito bem. Portanto, isso mostra para a gente que o x do trem vai ser igual ao x do passageiro no ponto de encontro. Óbvio. Foi o que nós fizemos aqui. Tá certo? Então, aqui eles vão se encontrar no limite. Aqui eles vão se encontrar se o passageiro for bem rápido. Aqui eles não vão se encontrar nunca. É aquele passageiro que vem, mas o trem vai se afastando cada vez mais e até logo. Muito bem, então nós vamos resolver isso aí. Tem várias formas de resolver. Basta igualar as duas aqui e determinar quem é o t. Quem que é a velocidade
Só que eu tenho o seguinte, né? Eu tenho um instante que eu não sei quem é o instante que eles se encontram, tá certo? E também não sei quem é a velocidade. Então, eu poderia fazer de várias formas, como eu disse, mas eu quero fazer de uma forma criativa. Então, tem que ter um ponto aqui, ó. O que significa isso? Tem mais um detalhe aqui que é o seguinte. Isso aqui mostra pra gente que a derivada das duas são iguais em algum ponto. A derivada disso aqui é uma constante, que é a velocidade do passageiro. Então, tem mais uma constante aqui que é o seguinte, mais uma equação. Que a velocidade do passageiro, em algum ponto, tem que se igualar no limite com a velocidade. Tem que ser tangente aqui, ó. Tem que se igualar com a velocidade do trem. Que a velocidade do trem é A vezes o tempo que passou. Esse aqui é o tempo onde eles vão se encontrar. Que eu vou colocar T estrela. Tá bom? Isso significa que se eu colocar AT ao quadrado sobre 2 igual a V T menos 6, eu posso usar que o tempo tem que ser um tempo tal que V sobre A. Esse é o limite. Porque aqui eu estou impondo que pelo menos as velocidades dele, o trem está acelerado. Mas o passageiro começou e antes que... Né, é o limite. É quando eles adquirem uma mesma velocidade. Portanto, se eu substituir o tempo aqui, eu tiro exatamente quem é a velocidade. E se você fizer isso, você tira que a velocidade que ele tem que ter nessas condições limite é 12 vezes a aceleração, obviamente dado aí em metros por segundo. Se por acaso a velocidade dele for maior, você está nessa situação aqui, ó. Então, essa velocidade, ela é mínima, tá bom? Então, a velocidade, para que ele encontre o trem, tem que ser maior ou igual a 12 vezes a aceleração. Claro que isso aqui em metros por segundo, usando 0,4. Portanto, dá 4,8, tá certo? 12 vezes 0,4, 4,8 metros por segundo. Se a velocidade do passageiro for maior do que isso, ele pode ter a chance de entrar no trem.